Saúde em Dia, com o Dr. Albert Dixon. Boa tarde, doutor Albert. Boa tarde a todos. Doutor Albert, aumentou o número de mal súbito ou morte súbita pós-Covid-19? Sim, com certeza. A diferença básica do mal súbito para a morte súbita é exatamente que um é como se fosse um desmaio, né? E esse é um ponto importante que muitas pessoas, é um sinal que o corpo dá, principalmente um mês antes, 15 dias antes de uma provável morte súbita. Então, assim, o nosso cuidado é que você tá normal e começa a ter um desmaio sem mais nem menos, isso você tem que procurar rapidamente um cardiologista ou um neurologista para avaliar se tem algum problema, uma miocardite, porque o Covid estimula a miocardite em 60% dos casos. As pessoas falam muito da vacina, né? Não, a vacina da miocardite pode dar problema no cardíaco, mas é 0,007% e geralmente em adolescentes. Mas o Covid propriamente dito, quem pega Covid tem um risco potencial de aumentar as chances de ter uma miocardite em cerca de 50% a 60%. Isso leva a uma preocupação e um problema para a nossa sociedade. Eu queria que o senhor repetisse a diferença de mal súbito e morte súbita. Sim, o mal súbito é o desmaio. Você tá aqui, tem um desmaio sem nenhuma explicação lógica para aquele desmaio. Não é uma fome, não é um calor intenso. Esse é um mal súbito. E a morte súbita é exatamente num período de pelo menos 12 horas, você está assim trabalhando ou tendo um excesso de exercício físico, você ter uma morte de forma muito rápida. Tem alguma coisa a ver com oscilação da pressão arterial? A morte súbita, a causa principal, 60%, é a obstrução coronariana. Então isso ocorre geralmente nas pessoas acima de 40, 50 anos. O jovem não tem quase obstrução coronariana, só se tiver realmente um problema genético cardíaco. Por exemplo, tivemos um caso agora há 15 dias, um filho de um policial daqui, estava subindo e descendo uma escada, um jovem, um adolescente, e teve uma morte súbita. Mas provavelmente isso ocorreu por conta de uma doença genética cardíaca e não por um infarto agudo do miocárdio. Há registros de atletas, de futebol, por exemplo, a gente de vez em quando se depara com uma cena de morte súbita em campo, né? Exatamente, isso é a sobrecarga. A pessoa, ela tem uma capacidade cardíaca boa, o atleta, mas em compensação há um excesso, né? Até mesmo as pessoas do exército, né, que tá fazendo aqueles exercícios exagerados, podem levar a uma morte súbita por conta exatamente disso. Ou o infarto, 60%, ou 15% uma alteração cardíaca que a gente não descobre. E também por overdose, né? O camarada passa o final de semana aí tomando essas coisas aí, maconha ou cocaína, e pode levar a morte súbita também. Doutor Albert, esses exercícios como crossfit, funcional, que forçam muito o organismo, eles têm alguma relação com isso ou não? Tem. Toda a sobrecarga, por exemplo, isso ocorre muito em atleta de fim de semana. O camarada que faz crossfit, ele tem uma vantagem, ele tem um preparo. Ele tem uma constância, né? E tem um preparo também para isso. Mas pode ocorrer se ele tiver alguma alteração anatômica do coração. Agora, o peladeiro de fim de semana, por exemplo, o saudoso Bussunda, por exemplo. Bussunda, que era o humorista, ele teve uma morte súbita. Ele foi fazer um jogo de quinta-feira com os amigos de futebol e teve uma sobrecarga cardíaca e teve um infarto ali para uma morte súbita. A gente teve um colega jornalista, né, Anderson Barbosa, que teve um infarto jogando bola e foi socorrido. Fred Carvalho, que foi com ele, terminou sobrevivendo, graças a Deus. Eu queria terminar falando sobre como proceder para socorrer esses casos aí, que é importante para eu posso falar nisso? Claro. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que observar nessa pessoa é que as pessoas, muitas vezes, quando a pessoa está tendo os sintomas de morte súbita, ele tem geralmente calafrio, tem aquele suor constante, tem a dor no peito, que é característico, e principalmente ele tenta puxar o ar e não consegue. Então essas pessoas, ela tem que ter, em primeiro lugar, essa pessoa tem que ligar pro SAMU, que é 192, e começar a atuar nessa pessoa. Então coloca essa pessoa no chão, de preferência. Eu tive um caso agora, eu estava em Guarulhos, coincidentemente, no saguão do aeroporto de Guarulhos, teve um caso, não tinha nenhum médico, eu fui lá, consegui reanimar essa pessoa, uma massagem, eu vou dar a sequência aqui. Então é o seguinte, eu mandei ativar o SAMU lá de Guarulhos, e eu fui lá, botei ela no chão. Qual foi o procedimento que eu fiz? Primeiro, estendi ela no chão. Então tem que estender ela no chão, a pessoa, pode ser qualquer pessoa.
Então você tem que estender ela no chão e fazer uma hiperextensão do pescoço, porque na verdade do queixo, quando você tá, geralmente a pessoa quando tá em parada cardíaca, ela cai o queixo, então ali já obstrui a via aérea superior. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma hiperextensão, é puxar o queixo para cima, em direção ao nariz, para abrir as vias aéreas. Em seguida observar se ela tá respirando ou não. Se ela não estiver respirando, ela tá em parada cardíaca. Se ela estiver respirando, ela teve um mal súbito, então ela teve só o desmaio, então está em respiração. Então, se ela não estiver respirando, tem que fazer a massagem cardíaca. A boca a boca, geralmente a pessoa não faz pelo risco do Covid, mas a massagem cardíaca é algo fácil, porque no meio do peito tem um osso chamado externo e na ponta final você tem que massagear com a sua mão, uma mão em cima da outra, várias vezes, né, num minuto só, até realmente chegar ao SAMU. Então, esse é o procedimento. Não dá água, não dá leite, não dá nada, porque isso pode piorar a pessoa, e estender ela no chão e fazer a hiperextensão. E se tiver um desfibrilador, obviamente, quem souber usar o desfibrilador. Mas esse é o procedimento que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser um médico. Se tiver um médico, melhor ainda. Mas esses primeiros minutos pode salvar a pessoa, com certeza, do óbito. Doutor Albert, a gente já está falando aqui como proceder quando a pessoa tem, né, o mal súbito ou está em morte súbita. Mas tem como a gente prevenir isso? Por exemplo, as pessoas que tiveram Covid-19, o que elas devem fazer para né, se proteger de um possível mal súbito ou morte súbita? Primeiro que tem que observar seus exames de sangue, né? Ver se tem o dedímero acima de 500, porque senão o sangue vai ficar grosso, então vai potencializar o risco do infarto. Então as pessoas têm que fazer um exame, ir para o médico, obviamente, e ele solicitar o dedímero, fibrinogênio, proteína C reativa, que são os marcadores inflamatórios. Então a doença cardíaca é uma doença inflamatória, a miocardite também é uma doença da parede do coração, e o Covid leva a miocardite, e a miocardite pode potencializar o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita. Então esse é o principal exame, seria o dedímero, proteína C reativa e fibrinogênio, são exames pós-Covid importantes para saber seu nível de risco. Doutor Alberto, no caso da sequela da Covid, tem como prevenir alguma alimentação que Sim. pode auxiliar na prevenção? E tem uma outra pergunta que eu já emendo aqui, além do desmaio, existem outros sinais? O desmaio é característico, né? Eu tive agora 2 colegas que infelizmente veio a óbito e os sinais foram característicos. É impressionante como o desmaio é um sinal do corpo para você prestar atenção. É impressionante. Ele desmaia geralmente uns 30 dias antes, porque até o AVC mesmo. O AVC, às vezes o coágulo tá andando no sangue e você chega ao nível cerebral num localzinho assim, bem leve, e a pessoa desmaia. Então é um sinal para ver se você tem realmente. E o AVC é uma das consequências, obviamente, do Covid, porque ele engrossa o sangue pelo dedímero elevado. Então, assim, com relação à alimentação, obviamente as mudanças alimentares têm que vir, mas assim, não ocorre do dia para a noite. Como o Covid é uma doença inflamatória, gera processos inflamatórios, você tem que evitar comidas que levam a processos inflamatórios. Então os 2 principais alimentos, os 3 principais alimentos que mais inflamam o corpo pela sequência é a margarina, por incrível que pareça, todo mundo come margarina, é o alimento que pode gerar um processo inflamatório intenso no corpo. A abolir faz muito tempo. A margarina substitui pela manteiga, né? A manteiga é menos anti-inflamatória, com certeza menos. O óleo de soja, que o conjunto de óleos aí é o óleo de canola, o óleo de milho, tem que substituir pelo óleo de coco ou pelo azeite de oliva. Lá em casa só azeite. Pronto. E por fim, o açúcar substituir principalmente pelos adoçantes, de preferência o stevia, que é o da tampinha verde, que é o menos inflamatório. Desses 3 aí, eu tô em falta só com o açúcar, que eu gosto de tomar meu café com açúcar, mas tô usando o demerara. Demerara é bom, demerara é melhor, bem melhor, o mascavo e o demerara, com certeza. E a senhora falou da alimentação, falou dos sinais também, mais alguma coisa, né? Não. Isso, mais alguma dica, doutor Albert? Não, a dica é essa, não deixar o paciente lá largado, obviamente. Eu tive agora recentemente... Curiosidade, o de Guarulhos deu certo? Deu certo, e eu tive agora no Natal, eu tava passeando com meus 2 meninos no Natal Shopping, e
Mesma coisa ocorreu. Eu tava passando, uma mulher foi ao Banco do Brasil, na época tinha o Banco do Brasil lá, ela foi. Nossa, e deixou o marido lá, ele simplesmente infartou, sentado na cadeira da praça de alimentação. Todo mundo começou a gritar, e eu tava passando na hora com meus 2 filhos. Obviamente vi aquele caso e obviamente segui o procedimento, que eu coloquei ele no chão, vi que ele não estava respirando, já tinha tarde em parada, só que o primeiro minuto é o que salva. E realmente eu fiz a massagem e ele voltou, inclusive a menina que trabalha na casa dele é minha paciente, foi falar comigo, agradecer, porque ele tá vivo até hoje, inclusive era um funcionário do Exército, do Hospital de Guarnição daqui de Natal. Coisa boa. Obrigado, doutor Albert. Obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. É isso aí, obrigado.